Vamos lá, gravando. Vamos iniciar a nossa terceira unidade, beleza? E a gente vai fazer do mesmo jeito que eu fiz os vídeos da unidade 2. Eu acho que o vídeo saiu bem mais fluido do que aqueles, ou pelo menos o último da unidade 2 e alguns exemplos que eu enviei no grupo do WhatsApp saíram melhores do que os vídeos iniciais da unidade 2, que eu tava com a câmera. E eu acho que minha câmera tá travando muito o vídeo, então eu vou ficar sem câmera mesmo. E vamos lá porque a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é a unidade 3, sistemas lineares, certo? E essa parte de sistemas lineares é interessante pra gente. Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia, só um instante. Pronto. O que é interessante pra gente aqui é resolução de sistemas. Não só na forma tradicional do ensino básico, em que a gente tem adição, substituição, comparação, certo? A gente vai ter aqui regras mais potentes, podemos dizer assim, mais fortes, para o que a gente precisa usar, beleza? Então, assim, a gente vai falar sobre escalonamento também. A gente vai enxergar um sistema como matrizes. A gente vai entender as interpretações geométricas de um sistema. E por aí vai. A gente tem o costume de resolver sistema 2x2, duas equações, duas incógnitas, que naturalmente vai me gerar uma matriz 2x2, matriz quadrada. Um sistema 3x3 vai me gerar uma matriz 3x3 também, certo? Então, seguindo essa lógica, vamos ver o que é que temos aqui. Como eu disse, ó, sistema com duas incógnitas, resolução, regra de Cramer. Essa regra de Cramer aqui é bem legalzinha, certo? No final do capítulo a gente vai ver o caso geral, onde nós temos matrizes n por n, como é que a gente iria fazer essa resolução. Então aqui, após vermos a introdução do estudo de matrizes determinantes, estamos aptos a estudar a aplicação importante delas. De fato, os sistemas lineares, certo? É uma das aplicações diretas de determinante e matrizes. O adjetivo linear significa que as equações são equações lineares nas variáveis que as compõem. O adjetivo linear você vai ver claramente em álgebra linear o que a linearidade significa, beleza? Então, aqui ele te dá uma situação problema para introduzir o conteúdo e montar um sistema daquele jeito do sistema tradicional do ensino básico, certo? O que a gente vai ver é a utilização de sistemas, ela é anterior ao aparecimento de matrizes determinantes, até porque no mundo antigo, né, pré-renascimento, já se resolviam problemas com sistemas utilizando os métodos de adição, substituição, comparação. O que a gente vai ver agora é o uso desse conteúdo mais aprofundado sendo aplicado. Esse conteúdo de fato serve para quê, né? A interpretação geométrica desses sistemas, ela faz um link muito bacana entre matrizes, que aparentemente é uma coisa que não tem desenho. Ela leva a matriz no sistema e o sistema devolve para a ideia geométrica, certo? Então a matriz gera uma equação e a equação gera uma geometria da coisa. Então é bem interessante ver essa ligação entre tudo isso, beleza? Então eu vou deixar essa leitura aqui a cargo de vocês e vamos começar com a situação de duas incógnitas, duas variáveis, certo? Seguindo a linha de pensamento, devemos sempre aprender o básico, então vamos começar do começo. Dadas as incógnitas x1, x2, x3, xn e números reais alfa1, alfa-n, chamamos esses alfas de coeficientes, certo? São os acompanhantes das letras. Então a gente vai chamar de C a resposta, o cara que está lá do outro lado, e a gente diz que a equação é uma combinação linear dessas variáveis com esses coeficientes e a gente vai ter igual a C. Professor, o que é esse termo combinação linear? É multiplicar e somar, multiplicar e somar, multiplicar e somar, até encontrar o último cara. Então, se eu tenho x1, x2, x3 e eu estou multiplicando eles por algum número e depois somando, subtraindo, né? No caso de subtrair, é porque o coeficiente é um número negativo. E a gente tem igual a tanto, que é nosso número C, número real. Ah, professor, tá dando igual
a um número complexo. Então é porque é uma equação complexa, não é mais uma equação linear. Certo? Ok. Prosseguindo, a gente tem aqui alguns exemplos claros, bem tranquilos, de o que é uma equação linear. Certo? Uma equação que não seria linear, também sem fugir dos números reais, seria uma equação dessa forma. Uma equação que vai me gerar um x² mais y mais z², certo? Uma coisa que já é muito... Como é que eu posso dizer? Ela já tem muitas letras misturadas. Porque, veja, aqui cada letra tem só seu coeficiente. Aqui não tem alfa, x1, x2. Aqui não tem coisas do tipo 2xy. Aqui só tem coisas do tipo 2x menos 4, menos y, menos 4y. Aqui não vai ter coisa do tipo 2x² mais 2xy menos 2 igual a 0. Não, porque esse fator aqui tem duas letras e as letras são separadinhas, beleza? Então, não vamos estudar esse tipo de situação. O que é que a gente vai estudar? Situações em que as equações lineares estão bem armadinhas, bem perfeitinhas. A gente disse que um sistema de equações de duas incógnitas é um conjunto do tipo equações de duas incógnitas, duas variáveis, certo? E essas duas variáveis geram infinitos coeficientes. Pode ser que, professor, eu posso ter, no caso a gente está acostumado a resolver equações assim, né? 2x menos y igual a 3, 4x menos 5y igual a 7. E aqui eu tenho duas equações e duas incógnitas. Mas perfeitamente meu sistema poderia ter mais de duas equações com as mesmas incógnitas, x e y, certo? Aqui é 7. Poderia ter perfeitamente outras equações. Por exemplo, menos 2x mais y igual a menos 3. Menos mais 12x menos 2y igual a 0. Poderia ter facilmente mais equações apenas com duas incógnitas. Mas, professor, por que a gente está acostumado a encontrar somente equações com duas variáveis, duas incógnitas? A quantidade de variável é sempre igual à quantidade de incógnitas. É porque a gente tende a correr para onde sempre dá certo. E sempre vai dar certo, sempre vai ser um sistema possível determinado, sistema possível e determinado, quando ele tiver a quantidade de equações igual à quantidade de variáveis, certo? Então, como ele está dizendo aqui embaixo, na maioria dos casos a gente tem um sistema 2×2 ou 3×3, certo? Qual é, aqui dando um pequeno spoiler, qual é a interpretação geométrica disso aqui? Não sei se todos vão ter a familiaridade com a equação da reta. O que é a equação da reta? É y igual a 2x mais 3. Isso aqui a gente conhece como função afim. Mas isso aqui também pode ser expresso como uma reta no sistema cartesiano. Trocando em miúdos, isso aqui é a mesma coisa de 2x menos y igual a menos 3. Isso aqui é uma equação desse tipo. Então eu posso ter facilmente duas retas. Uma reta indicada por essa equação e uma reta indicada por essa equação. Duas retas distintas. E aí a questão quer saber se em algum momento essas retas se cruzam. Ou seja, existe algum ponto no plano cartesiano em que essas duas equações são obedecidas. Isso aqui é um sistema. A solução de um sistema é um ponto de encontro entre duas retas no plano cartesiano. Ponto P é o ponto solução, que é o ponto x, y, que é o ponto que é a resposta desse sistema, certo? Então, é só uma pré-visão do que seria a interpretação geométrica disso. Então é o seguinte, se eu tenho um sistema com três equações e duas incógnitas, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que algumas das uma equação pode ser claramente um múltiplo da outra. Veja que é só multiplicar isso aqui por menos 2 e encontrar outra, certo? E isso tornaria essa terceira equação inútil, podemos dizer assim, sem informação relevante. E aí meu sistema voltaria a ser 2×2, certo? Então vamos lá.
para a solução de um sistema, ok? Nosso objetivo não só estudar as propriedades dos sistemas lineares, mas também aprender técnicas de soluções. Antes de passarmos ao estudo de tais técnicas, vamos ver o conceito de solução. Se a gente tem duas equações, ou duas incógnitas, a gente tem que ter um par de solução. Ele joga essa letrinha aqui grega, psi1, psi2, aí você pode dizer que é o ponto P1, P2, onde P1 e P2 é um par e soluciona o problema de toda essa equação, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o par resolve aquela equação, aquelas duas ao mesmo tempo, certo? Então, professor, então é só jogar o valor? Sim, olha esse exemplo aqui. Verifica-se facilmente que o par 4 menos 5 satisfaz o sistema tal. É só você jogar esse cara aqui para ser o x1, esse cara aqui para ser o x2, e ele vai diretamente obedecer as duas equações. Então isso quer dizer que esse par é a solução do sistema, beleza? Ah, professor, e se for 3 por 3? 3 por 3 não vai ser um par, vai ser um trio, beleza? É bem direto, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A solução real, de fato, respondeu a parada. Existem vários métodos para solucionar. Começamos pelo que seja mais rápido e prático, e mais simples. Dado um sistema, a gente vai escrever ele como uma solução, como uma equação matricial, certo? Se você duvidar desse concorda, você multiplica linha por coluna, e você vai encontrar uma matriz exatamente desse jeito, onde essas respostas são uma matriz, e aqui você vai ter outra matriz. Aqui você vai ter uma matriz, duas linhas e uma coluna, aqui duas linhas e uma coluna, então os elementos têm que ser iguais. Esse é igual a isso, e isso é igual a isso. Assim como manda a equação inicial, certo? Então, vamos lá, chamaremos as matrizes alfa, x1 e beta de matriz principal, matriz das incógnitas e matriz independente, certo? A matriz independente são as respostas. A matriz das incógnitas são o x, y e z. E a matriz principal é a matriz dos coeficientes, certo? Os acompanhantes dos x, y e z. Professor, eles são realmente mais importantes porque é a partir deles que a gente vai determinar a partir de escalonamento, de regra de Cramer. A gente vai brincar mesmo com a matriz principal. Então vamos lá. Isso aqui a gente chama de matriz aumentada no sistema. É praticamente a gente colar a matriz principal e a matriz das respostas e botar numa matriz só. Bom, definição. Dados os sistemas lineares 2×2, S1 e S2, dizemos que eles são equivalentes se somente se suas matrizes aumentadas são equivalentes, certo? Então é o seguinte, se eu tenho um sistema S1 desse jeito, e se eu tenho um sistema S2 desse jeito, as suas matrizes aumentadas vão estar aqui. O que é a matriz aumentada? É uma matriz com os coeficientes, lembrando que bem aqui tem um 1, bem aqui tem um 1. Então vai ser 1, 3, menos 3, 5, 8, 4. É o que está aqui. E esse aqui vai ser 1, 0, 3, 14, 8, 20. Tá aqui. São equivalentes. Aí vem a pergunta malandra. Qual é o mais fácil de ser resolvido? É bem óbvio que é mais fácil resolver isso, porque a gente ganha o x2 de cara, né? E observe que se você olhar só para esse quadrado aqui da matriz principal, do segundo, ela está escalonada, né? Ela está escalonada. Então, o escalonamento é um método para facilitar a resolução de sistema. Por quê? Porque se a solução desse é a mesma solução desse, é mais fácil responder um que está escalonado, certo? Então, qual é a conclusão que isso nos leva, né? Que escalonar uma matriz, eu não preciso escalonar de fato a aumentada. Por quê? Porque eu não trabalho com escalonamento de matriz que não é quadrada. Então, eu olho para a matriz principal, faço o escalonamento, mato 3 aqui, né? E aí já consigo resolver meu sistema. Eu até posso, a partir do escalonado, eu já posso voltar para cá e resolver isso aqui. Pof, x2 é tanto, x1 é tanto. Lembra que x1, x2, x, y, z são tudo incógnitas, certo? Bom, aqui ele dá também outro exemplo. E aí, a gente tem a proposição.
Dois sistemas de equações lineares possuem a mesma solução se somente se são equivalentes. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Ó. Eles são equivalentes se sua matriz é aumentada. E se sua matriz aumentada é igual, eu posso mexer na que é mais fácil, resolver o sistema e a resposta é exportada para o anterior, que é o que tem dizendo aqui, certo? Assim, podemos resolver um sistema apenas solucionando um equivalente seu, mais simples. A solução de um é a mesma do outro. Do mesmo modo que no primeiro capítulo chegamos a um equivalente de um sistema só escalonando. Então dizemos que um sistema S está escalonado quando sua matriz aumentada está escalonada, certo? Então vamos ver como resolver um sistema 2×2. Atenção que isso aqui é sem usar adição, comparação ou substituição, que são os métodos que vocês já sabem. Professor, eu já sei resolver escalonamento. Ótimo, então não estou contando nenhuma novidade, beleza? Então, ó, obtemos primeiro a matriz aumentada do sistema, a gente escalona ela e depois resolve o novo sistema. Aqui o exemplo. Qual é a matriz aumentada? É 2, menos 4, 3, 1, 3, 0. Certo? Então vamos lá. O que é que eu quero? Eu quero olhar para a diagonal principal e eu quero eliminar esse 4 aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 2 e somar na de baixo. É exatamente o que ele faz aqui, ó. Multiplica, segura a linha 2 e soma com o dobro da linha 1. Pronto. Eu eliminei. 2 vezes 2, 4. Menos 4 mais 4, 0. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 3, 6. Mais 0, 6. Então, a gente vai ter aqui nossa matriz aumentada, já escalonada. Eu devolvo para a carinha de sistemas. E aí eu já ganho uma resposta aqui de graça, que é x2 igual a 6 sétimos. E aí de graça eu já resolvo a primeira equação e encontro x1. Certo? Isso aqui é o famoso escalonamento. Escalonamento de sistemas. Certo? Você pode escalonar só a principal também. Não vai ter nenhuma diferença. Quer dizer, vai ter uma diferença sim. Vai ter diferença. Desculpa, eu falei errado. Você não pode escalonar só a principal. Porque observe que a resposta é diferente. A resposta não é 0. A resposta se torna 6. Certo? Então você não pode escalonar usando só a principal. É isso. Outro exemplo. Ele puxa a aumentada. Puxou a aumentada. E ele quer eliminar o 5. Então eu vou multiplicar isso aqui por 5 sobre 2 e somar. 5 sobre 2 e somar. Então, ele mata o 5. Lembrando que eu não posso excluir minha coluna de resposta. Eu não posso sair da aumentada. Desculpa aí, eu me enganei anteriormente. E aí, você consegue resolver seu sistema 2×2, certo? Através do escalonamento. Agora, professor, e o que é a regra de Cramer? Vamos lá. Além do método de escalonamento, podemos resolver um sistema através do método de Cramer. Este faz uso demasiado de determinantes, sendo por isso evitado por muitos. Ou seja, dá mais trabalho, por isso é evitado. Ou seja, quando o quesito é tempo, a regra de Cramer se torna pouco usual, apesar de sua teoria ser muito bonita e digna de ser estudada. O professor caprichou aqui nas palavras, né? Então vamos lá. O que é um sistema... o que é resolver um sistema por método de Cramer? Primeiro, se eu tenho um sistema assim, eu vou ter matriz principal, matriz dos x, matriz dos coeficientes, matriz das variáveis, matriz das respostas. Se eu tenho essa solução, cada solução é DI por D. Aí vamos lá, o que é DI, o que é D? D é o determinante da matriz principal crua, certo? O DI é o determinante da matriz seguida após trocar a iésima coluna da matriz principal pela coluna independente. Então é o seguinte, se eu quero o x1, eu vou pegar o D1 e o D. O D é o determinante da matriz principal. Certo? O que é o D1? O D1 é eu pegar a matriz principal, trocar a primeira coluna pela coluna da resposta e calcular o determinante. Eu vou chamar de det M1. Certo? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Tem uma observação aqui.
Ele fez isso aqui. São as soluções para o que eu acabei de falar. Eu vou mostrar no exemplo. O estudante atento deve se perguntar o que ocorre quando D é igual a zero. Mas essa questão somente será respondida futuramente. Se eu estou respondendo um sistema e eu encontro uma incompatibilidade, então é bem direto que meu sistema vai ter alguma restrição de resposta. Beleza? Então aqui, ó. Sistema S. E aí eu vou montar minha matriz principal, certo? O x1, eu não vou prosseguir o exemplo, eu vou fazer aqui. É D1 por D. X2 é D2 por D. Beleza? E aí que a gente vai ter o seguinte. Vamos pegar a matriz principal, que é essa, e vamos calcular a determinante. Diagonal principal menos 2, diagonal secundária menos 5. Então o D vai ser menos 2 menos 5, que vai dar 3, ok? Então o D é 3. E aí o que é o D1? O D1 é eu substituir a primeira coluna pela coluna das respostas. Então o D1 vai ser o determinante dessa matriz aqui. D1 é igual determinante. Eu vou trocar a primeira coluna pela resposta e vou segurar a segunda coluna. Certo? Então vai ficar 20 menos 0, que dá 20. O D2, seguindo a mesma lógica, o D2 vai ser segura a primeira coluna, menos 1, menos 5, e troca a segunda pela da resposta. 10 e 2. Aqui vai dar menos 2 e menos 50. Determinante vai ser D2, vai ser menos 2, menos 50, que vai dar 48. Então aqui é 48. Pronto, descobri minhas respostas. X1 e X2. Professor, assim é mais fácil do que escalonar. Sim, sim. Porém, no mundo 2x2 tudo é ótimo, certo? Então vamos ver aqui, ó. Ele descobriu os mesmos valores que eu. Vixe, eu errei. Ou ele errou? Vamos ver. As matrizes obtidas através das permutações são essa e essa, certo? Eu botei um 2 aqui, é um 0, né? Me confundi. É um 0. Vai dar mais 50 mesmo. Eu que errei. Eu errei na hora de passar os números para cá. Então aqui vai dar menos 50. Vai dar mais 50. E o x2 é 50 sobre 3. Olha. 50 sobre 3. Então, é exatamente o que ele encontrou aqui. Ele só chamou de psi. Mas ele chamou desse epsilonzinho aí, bonito. E aí a gente tem esses determinantes, D1 e D2. E eles geram minha resposta. Resposta 1, resposta 2. Certo? Acredito que tenha ficado claro como é que resolve. E tem mais alguns exemplos aqui para vocês lerem. Certo? E aí a gente entra na discussão de um sistema linear 2x2. Existem 3 tipos de sistema. O SPD, o SPI e o SI. SPD, SPI e SI. Qual é o lance? O lance é que esse aqui tem infinitas respostas. Esse aqui tem uma única resposta. Esse aqui não tem nem resposta. Certo? A gente vai para as definições e o que ele vai dizer é exatamente isso. Um sistema é possível se ele possui solução. Mas ele é impossível se ele não possui solução. Ele é possível indeterminado com uma única solução. Ele é possível indeterminado se ele possui infinitas soluções. Certo? Ele vai te mostrar alguns exemplos. E como é que eu posso dizer? O que é que dá o indício dessa resposta? Bom, aqui eu vou ter matriz, eu vou ter respostas reais diferentes. Ótimo, tudo lindo. Aqui vai ser o famoso caso em que eu tenho duas equações e elas duas são iguais. Então, tipo assim, eu tenho um sistema que tem duas variáveis e só uma equação, só uma informação. Tipo esse daqui, ó. Esse sistema bem aqui é... Cadê? O SPI. Possível e indeterminado. Pronto. Uma
equação é múltipla da outra. Então no duro eu só tenho uma equação para duas incógnitas. Então eu não tenho resposta. Eu posso ter qualquer número, um dependendo do outro. Qualquer valor pode ser essa resposta, certo? Tipo, se o x1 for 1, esse cara aqui é 0. Mas se o x1 for 10, esse cara aqui é menos 9, certo? Então, quando eu tenho um sistema com equações que são múltiplas da outra, eu só tenho uma equação no final das contas e duas variáveis. Então, eu tenho infinitas soluções. No caso do sistema impossível, ou tem alguma coisa gritantemente absurda, ou a gente vai ter... como é que eu posso dizer? Não é nem... É como se eu tivesse duas variáveis obedecendo regras diferentes. Duas equações incompatíveis, certo? O que é que tem aqui, ó? Observa essa daqui. O sistema possui uma solução que é possível. Ótimo. O sistema possui solução impossível. Porque observa, era só multiplicar por 3. Só que 9 vezes 3 não é 18, é 27. Então isso aqui tá na tua cara, que é um absurdo, certo? Agora vamos lá. De acordo com a regra de Cramer, eu consigo determinar, a partir do D1, D2 e o D, se o sistema é possível determinado, se ele é SPD, SPI ou SI. O SI. Qual é o lance? O lance é que se esse cara aqui é o determinante da matriz principal, e se ele é 0, então, como minhas soluções são divisões, é impossível operar esse determinante 0, certo? Então, esse sistema que acontece isso aqui, já ganho direto que o sistema é impossível, certo? Se só isso aqui já me dá tudo. Então, deixa eu apagar aqui. Aí, vamos lá. Situações. Se esse cara é diferente de 0, ótimo. Então dá para dividir. E o D1 ou D2 é igual a 0. Então, ó, se o determinante é não nulo, então o sistema é possível determinado. Ótimo. A gente vai ter que as duas respostas são iguais a 0. No caso, aqui, ó, é um I. Se eu tenho que o de cima é diferente de 0, o de baixo é diferente de 0, é um 3, e o de cima é 0, é porque a resposta vai ser nula, certo? Nosso sistema tem solução trivial e a resposta é nula. Então, a partir do momento que esse cara aqui é diferente de 0, então eu tenho que o sistema é SPD. Sistema SPD. Professor, e o SPI? Vamos lá. Se o determinante da matriz principal é nulo, então só podemos inferir que o sistema ou é impossível ou é indeterminado. Calculemos então o determinante das matrizes obtidas através das permutações da coluna com a coluna principal. Se todos eles forem nulos, então podemos afirmar que o sistema é possível e indeterminado. O que é que ele quer dizer? Observe o seguinte. Se acontece isso, mas o D1 igual ao D2 igual a 0, então meu sistema é impossível. Porque o determinante é 0. E os números de cima são números. Só que, se eles são diferentes de 0... Desculpa, tô me enrolando. Deixa eu apagar aqui e escrever de acordo com o que está aqui no PDF. O que é que o 2 está me dizendo? Meu Dzão tem que ser 0, certo? E também os caras forem 0. Ou seja, determinantes das matrizes forem todos nulos, D1 igual a D2 igual a 0. Então eu tenho várias divisões de 0 por 0, o que é uma indeterminação, não é impossibilidade, é uma indeterminação. Então isso daqui me gera SPI, certo? Agora, se o D é igual a 0 e o D1 ou D2 é diferente de 0, então eu tenho um SI. Sistema impossível, certo? Observe que na hora que você calcula o determinante da principal e ele dá diferente de 0, você está no céu. Porque você já vai ter resposta, com certeza.
Nem que as respostas sejam tudo nula, mas você vai ter resposta. O problema maior é quando você calcula o determinante da principal e ele zera. Aí você vai ter que calcular cada um dos determinantes dos menores, certo? Vamos aqui. Interpretação geométrica, certo? O método do escalonamento, ele leva também essa mesma ideia de tentar resolver equações, né? O escalonamento, se ele chega numa coisa que é impossível, é porque o sistema é impossível. Por exemplo, se eu chego lá no final, na última linha, que eu tenho uma equação do tipo 2 vezes x é igual a 0, isso aqui quer me dizer que o x tem que ser 0. Isso aqui é determinado, é ótimo, SPD. Tudo feliz, tudo ótimo. Agora, se eu tenho que 0x é igual a 0, então está me dizendo que o x pode ser qualquer valor. X é interrogação, então isso aqui é SPI. Ele é determinado, mas tem infinitas soluções, correto? Agora, se eu tenho uma equação do tipo 0 vezes x igual a 3, isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível, esse cara aqui ser qualquer valor para essa multiplicação da 3. Então isso aqui é SI, certo? Tudo isso aqui vai aparecer na última linha do seu escalonamento, beleza? Então vamos para a interpretação geométrica da coisa. Aquilo que eu comentei, ó, sobre os sistemas. O sistema representa, cada um representa uma reta, certo? Cada um representa uma reta. Então, sistemas que são múltiplos são retas que não se tocam, não tem resposta. Não tem nenhum ponto em comum entre esses dois sistemas, porque isso aqui é impossível, certo? Observe que seria só dobrar, só que o dobro de 0 é 0 e não 5, então elas não se tocam nunca, isso aqui é paralela. Então isso aqui é um sistema SI. Isso aqui é um sistema SPD, porque eu tenho um ponto em que duas retas se tocam. Cada reta é uma equação. Equação 1, equação 2. Quando eu tenho um ponto que soluciona as duas equações ao mesmo tempo, eu tenho um ponto de encontro. Agora, se eu tenho infinitos pontos em comum, se eu tenho infinitas soluções em comum, então as retas são coincidentes. É indeterminado, certo? E aí, a gente, ó, ele só está escrevendo o que eu falei aqui. E aí, tudo que eu falei aqui sobre o sistema 2x2 vale literalmente igual no sistema 3x3, certo? Você vai calcular a matriz principal, você vai calcular a matriz de incógnitas, a matriz das respostas. Você vai usar o escalonamento do mesmo jeitinho, só vai dar mais trabalho porque são duas linhas. Você tem que cancelar 3 termos, certo? Escalonamento acho que vocês já estão visurados. Como é que faz? Regra de Cramer. Cadê a regra de Cramer? Regra de Cramer, o que é que vai mudar? Que agora são 3 caras. É o x1, x2 e o x3. E agora os determinantes são 3x3. Você vai calcular o D1, o D2, o D3 e o D. E segue a mesma lógica. De que se o D for igual a 0, se o D for diferente de 0, você tem SPD. Se o D for diferente de 0, você tem SPD. Se o D for igual a 0, tudo acontece do mesmo jeito. Tudo acontece do mesmo jeito. Só que agora você tem uma equação a mais, certo? Aqui, observem esses exemplos que ele está fazendo igual. Eu não vou fazer. Vou deixar para vocês fazerem. Igual está sendo pedido na prova, certo? Igual está sendo pedido na prova. Observa aqui, ó. Ele me deu um sistema, ele calculou o D, deu 0. Então, ou corre para SPI ou SI. Se esses caras todos são zeros, é porque o sistema é SPI. Certo? E agora, no sistema, no escalonamento, a gente vai ter um sistema impossível. Sistema, do mesmo jeitinho que ele está fazendo aqui, a gente fez no 2x2. E do mesmo jeitinho que a gente fez encontro da reta, são encontro dos planos, certo? Então é o seguinte, eu não vou me alongar mais, porque eu já estou com 30 minutos. Eu vou fazer um outro vídeo,
só explicando rapidamente sobre essa resolução N por N e fazendo exemplos, beleza? Mas o próximo vídeo vai ser bem mais curto. Então, o que é que eu recomendo? Entendam o 2x2, o 3x3 segue a mesma filosofia, a mesma coisa. É só você vir olhar alguns exemplos de ver como é que faz, certo? Qualquer coisa eu tô lá no grupo, é só mandarem perguntas, é só me questionarem. E eu vou botar esse vídeo no YouTube agora, hoje, feriado dia 1º de maio. E vou disponibilizar ele para vocês, tá certo?